Galera, boa noite, Iveson aqui falando, tá? Dando continuidade ao nosso conteúdo de administração. Na aula passada, que foi a aula 1, o link tá, no caso o vídeo foi o vídeo anterior, nós vimos sobre o conceito inicial da administração, onde a gente viu o pensamento de Chiavenato e Maximiano, dois autores brasileiros formados na área da administração. E nós vimos também sobre o que era o objeto da administração e o que era administrar. Esses foram os tópicos da aula 1. Nessa aula 2, nós vamos estar vendo sobre os elementos de uma organização e os setores de uma empresa, tá? Nessa aula 2, nós vamos abordar esses dois tópicos aqui. Então, vamos lá. Bem, pessoal, nosso primeiro tópico vai ser os elementos de uma organização, que também são conhecidos como os 6M de uma organização. Como funciona? Vamos lá, ó. Eu coloquei aqui assim: toda organização é formada por pessoas e recursos. Isso nós vimos na aula anterior, onde descobrimos que a organização são empresas e essas empresas têm um objetivo e que para essa empresa alcançar esse objetivo, nós temos que ter duas coisas em nossa empresa: as pessoas e os recursos, tá? Se você não lembra bem desse detalhe, dá uma voltada no vídeo anterior, dá uma relembrada nessa parte onde eu falo sobre organizações e volta para cá, tá? É uma continuação que vem daquele assunto. Mas enfim, todos esses recursos que são basicamente o que a gente precisa ter na empresa, como eu coloquei aqui, ó, eles são conhecidos como os 6M. Isso porque os 6 em inglês, que é a palavra originária, todos eles começam com a letra M, como vocês podem ver aqui nos exemplos. Então vamos lá, ó. Os 6 elementos são: Man, são as pessoas; Money, dinheiro; Material, materiais; Machinery, são as máquinas; Marketing, aqui no Brasil tem o mesmo significado, aqui é a abreviação, tá? Marketing. E Management, que seria a gestão. Sinto muito se por acaso eu estiver falando alguma coisa em inglês meio errada, mas enfim, saca? Esses 6 elementos são todos os recursos, entre aspas, são as pessoas e os recursos, é todos os elementos que a gente tem que ter dentro de uma empresa. Não importa se seja uma empresa grande, uma empresa pequena, o que é realmente necessário é toda empresa ter esses 6 elementos. Ah, professor, mas me diz um exemplo. Uma empresa pequena possui todos esses elementos? Claro, qualquer empresa, qualquer organização pequena tem esses elementos. Uma organização grande, tipo, sei lá, McDonald's, tipo Habib's, Samsung, Apple, Microsoft, qualquer empresa grande porte também possui os seus elementos. A única diferença é a complexidade de uma coisa. Quanto mais complexa uma coisa é, mais difícil ela se torna. Ou seja, se for uma empresa grande, maior vai ser a quantidade desses elementos, ou seja, vão ter mais pessoas, vão ter mais dinheiro, vão ter mais materiais dentro de uma empresa grande. Então, é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil eu trabalhar com uma quantidade maior. Já numa empresa pequena, também vão possuir esses mesmos elementos, só que numa quantidade um pouco menor. Então, a dificuldade, a complexidade desses elementos já serão um pouco mais reduzidas. Então, vamos a 2 exemplos. A lojinha de seu Zé, a barraquinha da esquina. Meu avô, seu Zé, tem uma mercearia. Dentro da mercearia vai ter pessoas que trabalham lá, pessoas que vão comprar as coisas lá. Então, essas pessoas se referem tanto internamente como externos, os clientes. Dinheiro, óbvio que vai ter dinheiro para ele poder comprar, o dinheiro que ele vai receber dos clientes, que ele vende. Então, todo dinheiro também faz parte desses elementos. Materiais, no caso, que é o terceiro tópico, claro, vai ser tipo o que ele vai vender. Um exemplo, ó, ele tem uma mercearia, o arroz, o feijão, a carne,
todos os elementos que vão estar contidos dentro da organização, são os materiais. Já as máquinas, o maquinário, tem gente que fala o seguinte, nessa parte das máquinas, pessoal, é obrigado a ser aquelas máquinas grandes, tipo aqui um computador. Não, por menor que seja a máquina, já é considerado. Um exemplo, ele pode usar uma calculadora para calcular aquilo que ele vai comprar, aquilo que ele vai vender, um celular, um tablet. Então, até um relógio é considerado uma máquina quando utilizado dentro da minha empresa. Então, não importa se é uma máquina pequena ou uma máquina grande. O marketing vai ser a forma que ele vai vender. Um exemplo, se ele colocar na frente da sua casa, da frente da sua loja, um cartaz, sei lá, 12 ovos por R$1. Isso é um tipo de marketing, é uma forma de atrair os clientes, tá? Mais na frente, a gente vai ter uma aula específica sobre marketing, falando sobre marketing, publicidade, os tipos de marketing e os 4 P's, que também é conhecido como o mix do marketing, para vocês terem realmente esse conhecimento mais aprofundado nessa área. Mas é outro elemento essencial que a gente tem que ter dentro da empresa. E por fim, a gestão. Tem que ter a pessoa, tem que ter alguém para gerenciar todos os outros elementos e toda a minha empresa. Então, caso caia em algum concurso público, em alguma prova, quais são os 6 elementos que toda empresa tem que ter? São esses 6 aqui. Ou estarão em inglês, é só você lembrar, os 6M, ou estarão em português, beleza? Vamos seguir aqui adiante, tá? Então, esse que eu falei agora, elementos de uma organização. Tranquilo, vamos lá. Bem, galera, dando continuidade com o assunto, chegamos agora no segundo tópico, que são os setores da empresa. Os setores de uma organização, os setores organizacionais, se é que essa palavra existe. Mas enfim, basicamente dentro de qualquer empresa, qualquer organização, nós temos 5 setores que são importantes para o crescimento de qualquer empresa, como eu estou falando aqui. São os setores administrativo, financeiro, setor de RH, que também é conhecido como gestão de pessoas, o setor comercial e o setor operacional. Visto que são 5 setores, se você estivesse perguntando agora, mas e aquilo, professor? Tem um setor que o senhor não falou. Se tiver qualquer outra coisa, um exemplo, eu não estou vendo aí, professor, o setor da recepção. Eu não estou vendo o setor da divulgação. Esses exemplos que eu falei agora são cargos, são profissões que pertencem a esses setores. Então, o que eu quero dizer é que dentro de qualquer empresa existem 5 setores. As profissões, tarefas e funções que as pessoas dentro da empresa fazem são pertencentes a algum desses setores. Um exemplo, se você é um administrador, você é do setor administrativo. Se eu trabalho fazendo vendas, eu trabalho no comércio, então a minha profissão está ligada ao setor comercial. Então, nessa parte do conteúdo administrativo, que é nosso último tópico, a gente vai estar vendo sobre os 5 setores, uma explicação breve sobre cada um e um exemplo sobre cada, que vão ajudar vocês a entenderem melhor como funciona. Mas entendam isso, dentro da empresa existem setores. Esses setores sempre vão ser os mesmos. São 5: setor administrativo, financeiro, RH, comercial e operacional. Beleza? Como tem aqui nessa imagem ilustrativa. Cada imagem dessa representa um setor, ok? Vamos lá começar com o setor administrativo. Simbora. Bem, no setor administrativo, que é o primeiro setor, basicamente é o coração da empresa, porque é através dele que os outros setores vão ser motivados e vão ser controlados, vamos dizer assim. O setor administrativo ele é responsável pelo planejamento estratégico da empresa, pela tomada de decisões e pela gestão da mesma, pela gestão da empresa. Então vamos lá. Esse é o principal setor, é o primeiro dos 5.
como está aqui sendo explicado de forma simples e prática, o setor administrativo ele tem como objetivo criar todo esse planejamento estratégico. Como assim? Ele tem em mente a visão daquilo que a empresa procura. Um exemplo, se a minha empresa é uma empresa de vendas, eu tenho que definir os objetivos para que eu consiga vender, entende? Então, os objetivos e os caminhos que a minha empresa, que a minha equipe, que os outros setores irão tomar, é eu que tenho que planejar. Teoricamente, eu vou ter que pensar em todas as formas da minha empresa alcançar aquele objetivo e escolher a melhor. Como está dizendo aqui, o setor administrativo é responsável pela tomada de decisões. Então, o que ele definir, o que ele decidir, todos os setores e todos aqueles da empresa vão trabalhar, cada um na sua área, para alcançar aquele objetivo. E também a função dele gerenciar as tarefas para que todos possam trabalhar unidos, como disse Maximiano, para que tenha esse trabalho em equipe para poder alcançar esse objetivo. Então, o setor administrativo ele é marcado por isso, pelo planejamento estratégico da empresa, pelas tomadas de decisões, decidir os objetivos em que a empresa vai caminhar e por gerenciar todas as formas que os outros setores irão fazer para alcançar aqueles objetivos. É basicamente pelo planejamento estratégico, pela tomada de decisões e pela ordem das atividades, ok? É basicamente essa visão que o setor administrativo ele quer passar, aquele papel de liderança, de planejamento, de estratégia e de tomada de decisões, ok? Seguindo adiante, vamos ver agora o setor financeiro. Vamos lá. No setor financeiro, a função de quem trabalha nesse setor é administrar todos os recursos da empresa. Então, ele tem a função de gerenciar esse recurso, esse dinheiro que a empresa tem e ver corretamente a forma de utilizar esse dinheiro para alcançar aqueles objetivos que o setor administrativo propôs. Vamos a um exemplo. Vamos supor que eu trabalhe numa empreendedora e alguns dos meus equipamentos quebrou, uma britadeira acabou sendo danificada. Eu falei, a gente tem que construir aquele prédio, porque um senhorio nos contratou. Tudo bem. Vê aí quanto a gente vai precisar de gastar em materiais, qual é o melhor material de boa qualidade e o mais barato no mercado. Faz aí um orçamento de quanto a gente vai gastar para conseguir uma britadeira nova e em quanto tempo, em relação a dinheiro, a gente vai conseguir terminar essa tarefa. Então, assim, o gasto, o custo, o lucro, quanto vai ser investido. A gente vai investir mais nesse equipamento, só que não é tão bom. Nesse equipamento aqui ao lado, a gente pode investir um pouquinho menos e ser de mais ajuda. Então, assim, todo esse risco, todo esse cuidado com o investimento, com o que vai gastar, com o que vai ser recebido, com o lucro que essa empresa vai ter, cabe ao setor financeiro estar ciente, porque como ele trabalha com o dinheiro da empresa, o dinheiro não é dele, é o dinheiro que ele está tomando conta para as ações da empresa. Só que o que pode acontecer de errado? Se por acaso acontecer um investimento errado, um exemplo, no final do mês é para a gente receber R$1.000 de lucro. De repente, eu faço o investimento errado e a gente só conseguiu receber 900. O que é que vai acontecer? De acordo com a mensalidade anterior ou algo parecido, tá faltando R$100. Então, se não bateu aquela meta estipulada através do que você gastou, teoricamente foi um investimento ruim. Isso pode acabar lhe prejudicando, além de que você vai ter que dar conta desse dinheiro perdido. Então,
quem trabalha no setor financeiro tem que ter todo o cuidado, tem que dar baixa, dar anotações de todo o dinheiro que vai ser investido e ver a melhor forma de poder investir de uma forma que o retorno, que o lucro que a empresa vai ter seja maior ou igual àquilo que você gastou, de preferência que seja maior. Então, quem trabalha no setor financeiro, como ciências contábeis, contabilidade, é uma das faculdades, um dos cursos que existem que estão alocados dentro do setor financeiro. Então, todo esse cuidado, todo esse recurso, toda essa administração do dinheiro da empresa é função do setor financeiro, tá? Como caixa operacional, como eu tinha comentado antes, um contador, uma pessoa que foi formada em ciências contábeis atua. Todos eles, esses dois exemplos que eu citei, fazem parte do setor financeiro, ok? Vamos lá para o terceiro, são 5 setores, tá? Terminando esses 5 setores, a gente termina o conteúdo da aula 2. Vamos lá para o setor de RH. No setor de RH, como também é conhecido os recursos humanos, já é um pouco mais simples de entender, ó. Ele tem 2 funções. Ele é responsável pela gestão de pessoas e pelo recrutamento do pessoal. Como assim? Vejam bem, vamos por parte. A gestão de pessoas que ele fala no começo é basicamente aquilo que o gerente e que um chefe faz. Gerentes e chefes, eles constituem o setor do RH. Então, o que é que o gerente faz? Ele gerencia, ele auxilia seus funcionários, ele faz com que as pessoas trabalhem de forma correta. Se for possível, acaba dando bronca em algum funcionário, elogiando alguns outros, tentando motivá-los para que eles possam fazer esse trabalho, para que eles trabalhem de forma unida e para que consigam alcançar aqueles objetivos planejados pelo setor administrativo, pelo administrador. Então, essa gestão de pessoas é basicamente o ato dele tomar conta, gerenciar, ajudar e encaminhar as pessoas que trabalham dentro da empresa para que alcancem cada uma seu objetivo, dando suporte a todos os outros setores, pessoa por pessoa, sem ter discriminação com raça, cor, gênero e assim por diante. Ok? Ele tem toda essa gerência com pessoas internas da sua empresa. Já o recrutamento de pessoal é basicamente ele que decide quem entra para a empresa e quem é demitido, desde estagiários a funcionários normais. Podemos dizer que ele é o segundo no controle. A gente viu que acima do administrador está o dono, que comanda todas as empresas. Cada empresa, quem controla elas é o administrador. Dentro da empresa temos pessoas, temos vários setores. O setor de RH é como se fosse o segundo no comando. Acima dele, só quem está é o administrador. Então, se foi o RH que contratou a pessoa, ele tem o poder de demitir. E só quem demite o RH é o administrador. Ele que contrata um gestor de RH. Esse gestor contrata os funcionários para ocupar vagas nos setores, ok? Então, é responsabilidade dele. Se um funcionário está trabalhando errado, é ele que tem que orientar, é ele que vai ter que dar bronca e é ele que vai ter que auxiliar ele. Caso não consiga, ele pode chegar a demitir aquele funcionário e contratar outro que seja mais competente. Porque, vamos supor, o administrador fala, olha, eu te contratei aqui, eu vou estar trabalhando nesse planejamento para o nosso fim de ano. Eu vou estar trabalhando agora num objetivo de longo prazo. Ou seja, eu vou estar bastante ocupado. Nesses objetivos que eu escolhi para vocês, você vai ter que contratar as pessoas certas para poderem completar essas tarefas e no final alcançar esses objetivos, entende? Beleza, aí o gestor de RH, ele vai ter que contratar as pessoas. Então, quando você faz a instalação de estágio, quem está lhe entrevistando é alguém que trabalha nesse setor.
precisa ser apenas chefes e gerentes. São os mais comuns, mas psicólogos formados dentro das empresas também trabalham dentro do setor RH. Então, qualquer pessoa que é formada no curso Gestão de Pessoas ou psicólogos mesmo estão dentro dessa área de RH em uma empresa. Então, lembre-se, sempre que a gente falar de RH, estamos tratando de recursos humanos ou gestão de pessoas. Sua função, gerenciar as pessoas da empresa, dando suporte, auxiliando, e recrutar o pessoal, contratar, demitir e, teoricamente, ordenar essas pessoas. Se é eu que contrato, é eu que me responsabilizo por aquelas pessoas. O objetivo é fazer a empresa trabalhar com as pessoas que eu recrutei, que eu fiz a seleção de estágio, para encaixá-las, cada uma, em sua devida função. Então, é minha responsabilidade perceber quem são as melhores pessoas para trabalhar naquela função e dirigi-las, controlá-las para que elas consigam obter aquele objetivo. Caso aconteça de demitir alguém para contratar alguém melhor, é eu que me viro. Não é papel do administrador tomar conta do funcionário que trabalha em minha empresa, e sim papel do gestor de RH. Beleza? Vamos lá, seguindo agora com o setor comercial, que é o nosso penúltimo tópico, e por fim a gente termina com o operacional, beleza? Vamos embora. Bem, galera, o setor comercial, como o próprio nome já diz, vem da palavra comércio, que está atrelado às vendas. Então, teoricamente, podemos dizer que o setor comercial está ligado a toda forma de vender, de poder interagir com os clientes. Como eu coloquei aqui, o setor comercial ele tem foco nos clientes externos, são as pessoas que estão do lado de fora. As pessoas que estão do lado de dentro, estagiários, funcionários e tudo mais, quem toma conta deles? Setor RH. Os clientes de fora, setor comercial, beleza? Então vamos lá, a principal função de alguém que vende é vender. Então, o seu objetivo é sempre estar vendendo e trazendo lucro para a minha empresa. Então, quem vende sempre tenta chamar a atenção do cliente para que ele compre e traga em si a receita, o lucro, o valor, o dinheiro para a empresa. Esse dinheiro vai ser levado para o setor financeiro, onde lá eles vão ver os gastos, fazer depósito da conta de luz, conta de água, pagamento do funcionário, cheques, investimentos e por aí vai. Mas quem faz o dinheiro entrar na empresa, faz os acordos, as vendas, as divulgações e toda espécie de venda entre a minha empresa e o meu cliente é o setor comercial. Então, a divulgação se encaixa nesse setor. Os empresários que trabalham numa empresa para fechar parcerias em relação à venda, a lucro, também fazem parte do setor comercial, querendo ou não. Então, a principal atividade, o principal elemento que reina nesse setor aqui é o marketing, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Opa, acabei passando sem querer, foi mal. Então, dentro desse setor comercial, vão estar todas as etapas de vendas que a gente vai estar aprendendo quando chegar na parte de marketing. Mas entendam, o setor comercial, ele foca nos clientes externos, nos clientes de fora, e seu objetivo é trazer dinheiro para a empresa, através das vendas, dos produtos e dos clientes. Beleza? Isso é o setor comercial, que envolve comércio, e toda empresa tem isso, desde um comércio simples, de uma venda simples, até uma venda complexa, de alto nível e até mesmo uma venda internacional. Essas relações, tanto nacionalmente, tanto internacionalmente, tá? Então, toda a parte de venda, setor comercial, tranquilo? E nosso último setor, que é o setor operacional,
é o que fecha os 5 setores de uma empresa. Vamos lá. Bem, galera, o setor operacional, que é nosso último setor, como o próprio nome já diz, são basicamente os operários, os funcionários, as pessoas que trabalham dentro da empresa. Conceituando, eu coloquei: setor operacional é aquele que opera, produz, acompanha a produção. São aqueles que trabalham para a empresa, ou seja, são as pessoas que trabalham fazendo sua função dentro da empresa. Como assim dentro da empresa? Quando a gente viu de administrativo, são as pessoas que estão no autocontrole da empresa. Basicamente, a parte estratégica da empresa. Beleza? Financeiro, ele está atrelado ao lucro, ao dinheiro da empresa. Então, meu objetivo ali, naquele setor, é a parte do dinheiro. RH, ele vai estar se preocupando em manter os funcionários na ordem, fazer com que eles trabalhem de forma correta e ver quem deve entrar e quem deve sair. Já o comercial, ele só tem relação com as vendas. Então, qualquer outro funcionário que esteja dentro da empresa, que não vende, não gerencia, não toma conta do dinheiro e não faz parte do setor administrativo, é operacional. Então, vamos dar um exemplo. Pronto, eu quem vos falo, sou do setor operacional da minha empresa. Eu sou um professor, no caso. Então, meu papel dentro da empresa é dar aula. Se eu trabalho para a empresa, eu estou usando minha função dentro dela, eu faço parte do setor operacional. Dentro de um hospital, os médicos, cirurgiões, enfermeiros são do setor operacional, porque eles estão ali para fazer suas funções para a empresa. Então, qualquer profissão, qualquer pessoa que trabalha dentro da empresa que não tem relação com os outros setores comentados são operacionais. Vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem isso em geral. Vamos pensar num time de futebol, qualquer time. Vou dar um exemplo aqui, um time que eu gosto do exterior, o time do Real Madrid, mas poderia ser qualquer um. No time do Real Madrid tem o setor administrativo, são os sócios, diretores, são aquelas pessoas que vão estar planejando as estratégias do time, criando novas táticas para poder conseguir mais títulos e tudo mais. Toda a parte administrativa e estratégica da equipe, setor administrativo. O setor financeiro são aqueles investidores que vão receber o lucro que o time recebe, dividir o salário dos jogadores, definir novos uniformes, padrão, qual vai ser a malha, qual é mais cara, qual é o mais confortável, quanto vai custar, quanto eles vão receber. Setor financeiro do time de futebol. Mesmo exemplo. O RH é o técnico de futebol. Os preparadores físicos que vão treinar os operários, que são os jogadores. Olha aí como já se encaixa. Os jogadores são do nível operacional. Os técnicos, preparadores físicos, são do RH. Então a gente vê que existe uma forte ligação entre o RH e o operário. Porque quem contrata os operários e pessoas de outro setor também é o RH. Então, se o jogador está fazendo besteira no time, o que é que o técnico faz? Substitui, troca, chama para conversar, dá uma bronca, manda seguir o plano. Então, os jogadores dentro do campo são os operários, são aqueles que vão estar operando pelo time. Já os técnicos vão ser o RH. Então, daí vocês podem ver quem é contratado, quem é demitido, quem vai jogar, quem vai ficar no banco. Isso quem vai decidir é o técnico, é o nível de RH. E toda aquela propaganda de time, do ingresso, das camisas, dos sapatos, toda aquela forma de fazer o time vender alguma coisa é o setor comercial. Então quem vai vender as camisas, bolas autografadas, sapatos do clube é o nível comercial, que tem a função de estabelecer vendas. Então, dentro de qualquer empresa, time de futebol, McDonald's, Apple e qualquer empresa no mundo, existem os 5 principais setores: administrativo, financeiro, RH,
comercial e operacional, como a gente viu. Cada um deles com uma função, cada um deles é essencial e importante dentro de uma empresa. Beleza? Então a gente vai estar encerrando a aula 2 por aqui. Nós vimos os elementos que compõem uma organização, que é uma continuação da aula 1. Quem não viu, o vídeo está aí no canal, é só voltar e assistir, beleza? É acesso para todo mundo. E os setores da empresa, que são basicamente todos os setores que uma empresa deve ter. Então, se você algum dia quer ser administrador, quer ser dono, quer abrir uma empresa, ou você foi contratado para administrar, vocês têm que realmente conhecer e saber o que cada setor faz, para que vocês consigam fazer com que sua empresa trabalhe de forma correta. E o ideal é que cada empresa tenha esses 5 setores. Beleza? Então, galera, é isso aí. Tô aqui encerrando mais uma aula com vocês. Não desanimem, tá? Devido a esse vírus. Continuem estudando, ok? Vocês vão ter esse acesso aqui disponível para todos. Então, na próxima aula, a gente vai estar vendo continuidade com o assunto. Lembrando que esse assunto de administração é um módulo introdutório, então serão 8 aulas, se não me engano, ou são 7 ou são 8, depois eu vou dar uma olhadinha. Mas todos eles têm ligação, então tentem ver aula por aula. A gente posta semanalmente e no final vocês vão ter um conhecimento bacana sobre administração, ok? Então, galerinha, boa noite para vocês, desejo bons estudos, boa aula e até mais. Falou, galera, tchau, tchau.